Olá pessoal, nesse vídeo eu vou continuar falando um pouco mais sobre a biblioteca NumPy. Como eu já tinha dito antes, o NumPy ele tem a capacidade de realizar operações matemáticas sobre vetores de forma extremamente rápida, e para isso ele utiliza uma estrutura interna de dados bem parecida com as listas em Python, que são chamadas de ND Arrays, que são bem parecidos com os arrays encontrados na linguagem C, por exemplo. E para declarar um ND Array, a gente utiliza a função array do módulo do NumPy. E para essa função a gente passa uma lista Python normal. Então eu passei uma lista contendo esses números aqui. E eu vou salvar esse ND Array na variável A. E eu posso dar um print nesse array que eu criei. Então observe que ele é printado exatamente igual às listas em Python. Porém, uma diferença crucial dos ND Arrays para as listas em Python é que todos os elementos da lista eles têm que ser do mesmo tipo. Então, se eu passar um true aqui, que é um booleano, tentar printar essa lista, observe que ele pegou o meu booleano e converteu ele para um inteiro. E se eu passar uma string aqui, ele vai converter todos os outros elementos para string também, de forma que todos os elementos fiquem com o mesmo tipo. E esses arrays, eles suportam basicamente todas as operações que você esperaria de uma lista em Python. Então, por exemplo, eu posso acessar um determinado elemento utilizando um índice, por exemplo, para acessar o segundo elemento. E retorno 2. Eu posso modificar um elemento. Primeiro deixa eu tirar esse elemento do tipo string. Então agora eu posso modificar o último elemento, colocar nele o valor de 9. Se eu der um print, ele modificou o último elemento para 9. Também a função len, que é utilizada para encontrar o tamanho de uma lista, também é suportada. É uma lista de 4 elementos. Eu também posso percorrer o array como se fosse uma lista utilizando um laço for. E uma outra maneira de se criar um ND Array é utilizando a função arrange do NumPy. Ela é bem parecida com a função range do Python, que a gente geralmente utiliza no laço for para criar uma lista de números. Então, coloco o valor com o qual a minha lista vai iniciar, no caso eu vou querer 0. O último número vai ser 32. Os elementos vão ser pulados de 2 em 2. Então, se eu der um print nesse array que eu criei, é criado a lista conforme eu especifiquei com arrange. Outra vantagem do NumPy é que as mesmas operações matemáticas que em Python são aplicadas entre valores escalares, ou seja, valores do tipo int, float, etc., também podem ser aplicados entre os arrays. Então eu vou criar um segundo array aqui. Esse vai começar no 16 e vai até 32. E eu posso emitir o terceiro parâmetro, que vai indicar que os valores vão ser pulados de 1 em 1. Então, eu posso, por exemplo, aplicar uma multiplicação
nos elementos do array A. Então eu vou multiplicar cada elemento por 10. E é o que de fato acontece. Ou também posso somar 10 para cada elemento. Posso subtrair também, posso até fazer exponenciação, vou elevar todos os elementos ao quadrado. E outra coisa também, eu posso fazer operações entre dois arrays. Então eu tenho o array A e B, e eu vou querer somar os elementos entre eles. Então deixa eu só printar os arrays para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui eu realizei a soma entre eles. Então 0 mais 16 deu 16, 2 mais 17 deu 19, 4 mais 18 deu 22 e assim por diante. E isso também suporta subtração, multiplicação também, que nesse caso vai ser multiplicação elemento por elemento, e diversas outras operações. E o que eu tinha para falar nesse vídeo é isso. E no próximo vídeo a gente vai continuar falando um pouco mais sobre matrizes.